Quais são as causas da deficiência da B12? Eu não como carne e não suplemento. Isso é uma causa óbvia, né? Se você não suplementa, não ingere carne, proteína animal, não vai ter B12, né? Não tem de onde tirar. Seu corpo não fabrica B12. Mas pode ser por uma má absorção. Por exemplo, quem tem desbiose, olha o intestino de novo. Não tem como dar uma aula aqui sem falar de intestino. Se não tem uma boa absorção intestinal, se você está com uma hipermeabilidade intestinal, está com uma desbiose. Eu não falei que os micro-organismos lá que produzem a B12 através da matéria-prima, da proteína animal, se você tem uma microbiota, ontem, né, nós falamos de probióticos, microbiota intestinal. Se você está com uma desbiose, não vai ter bactéria lá para produzir a B12, tá? Pode ser também quem fez bariátricas, né? Quem fez tipo de cirurgia bariátrica não vai absorver também, né? Porque já cortaram lá um pedaço do estômago, do intestino, ligaram uma coisa a outra e já pularam etapas aí, não vai absorver a B12. Pode ser problema de digestão também, eu não falei, tá? Que o TC1, aquele transportador, aquele carreador da B12, tem que ter acidez no estômago, saliva e acidez no estômago para ser produzido. Quem tem hipocloridria, pouca acidez, não vai produzir a B12. Aliás, não vai nem absorver a B12. Tá? Alimentação vegana e vegetariana, pouca fonte de B12, essas pessoas têm que suplementar. E os medicamentos, né? Não pode faltar os medicamentos, principalmente os prazóis, né? Os inibidores da bomba de prótons, porque o que eles fazem? Alcalinizam o estômago. Sem acidez, não tem como, né, a vitamina B12 ser absorvida. E as estatinas, né? As famosas estatinas, aquela que seu colesterol está 200 e o médico já dá uma estatina para baixar mais ainda o colesterol. E aí, o que acontece? Depleda coenzima Q10, depleda B12 e até a K2, hein? Até a K2. Então, ela faz uma depredação total aí, né? Hoje eu dei aula lá na pós sobre K2, né? Gravei a aula que vai lá para a pós-graduação sobre K2. Então, a K2 é depredada pelas estatinas também. Mas no caso aqui da nossa live, é a B12. Então, cai os níveis de B12. Então, quem toma civastatina, romostatina, toda a família aí das estatinas, tem que tomar cuidado, né? E também tem outro fator que pode ser que também atrapalhe na absorção da B12, que são os polimorfismos genéticos, né? A cianocobalamina, por exemplo, eu já tinha citado, né? Ela é sintética, então ela precisa de uma enzima para ser transformada em metilcobalamina, que é a forma ativa. Então, muitas pessoas não têm essa enzima, tá? E aí, fácil, né? Não precisa fazer nada, só toma na forma ativa. Gente, eu não sei porque que os médicos não prescrevem, né? Todos os profissionais da saúde não prescrevem já direto a metilcobalamina, né? Só porque é um pouquinho mais barata a cianocobalamina, ainda é tóxica, né, por cima. Olha, segundo um estudo, saiu um estudo lá no Journal Neurology, que é um respeitável jornal de neurologia, né? Uma revista de neurologia, constatou o quê? Fizeram um estudo lá com indivíduos acima de 65 anos com deficiência de B12, foi comprovado que tinham testes cognitivos com notas menores, além de apresentar um volume cerebral menor. Olha só isso, a importância da B12. O teste cognitivo não tinha um raciocínio, e nem pessoas, né? Hoje em dia já mudou, pessoas de 60 a 80 anos são considerados adultos, né? E aí até os 60 são jovens, acima de 80 são idosos, né? Mudou toda a classificação aí pelo Ministério, né, da Saúde, mas pela Organização Mundial de Saúde também. Então, 65 anos agora não é nem mais idoso, tá? Nem é considerado. E não é mesmo, né? 65 anos, eu estou quase lá, e estou dando aula aqui, mas quem tem deficiência de B12 tem, além de ter pouca cognição, pouca memória, pouca concentração, o cérebro é menor. Olha só a importância disso, volume cerebral menor.
E a B12 não só previne o declínio cognitivo, como reverte também. Então, quem já está nesse estado de falta de memória, já parecendo que está com Alzheimer, pode reverter. E eu digo parecendo porque está cheio de diagnóstico errado de Alzheimer, né? Tem alguém aqui que me segue aqui no YouTube que falou, né? Agora não vou lembrar o nome, mas ele está sempre aqui, que falou que acho que a mãe foi diagnosticada com Alzheimer e era só uma deficiência de B12. Suplementou a B12 e voltou toda a memória. Então, o diagnóstico errado de Alzheimer são feitos por desconhecer os níveis adequados de B12. Tem profissional da saúde aí que acha que níveis de 100, 200 está ótimo, só porque está dentro do valor de referência do laboratório. É aquela história que eu falei, que eu sempre falo, né? Então, a B12 é um exemplo que eu sempre cito. Lá na referência de laboratório tem que ir 100, 900. Então, você acha que quem está com 100 é igual quem está com 900? Só porque está dentro daquele valor padrão? Essa é um tipo de vitamina que eu quero que esteja 900 ou até mais, tá? Não é nem quartil. Lembra que eu falei que a gente divide em quartil? Né? Pode estar até acima um pouco dos 900. Eu quero que esteja lá no máximo, não no mínimo, porque há uma grande diferença. Níveis abaixo de 500 já representam um déficit muito grande de memória, de cognição, de concentração, de tudo isso, abaixo de 500. E quanta gente aí que está com 200, 300 e vai lá no médico e ele fala que tá bom? Então, ele está causando doença nas pessoas, como eu sempre falo. E a B12 é muito, mas muito importante nas funções cerebrais. Então, ela tem duas funções lá no cérebro: regeneração das células e crescimento das células cerebrais, dos neurônios, ela regenera os neurônios, tá? E também ela baixa a homocisteína, eu sempre falo da metilação aqui, né? Por quê? Aí você pode falar, mas não tem nada a ver com o cérebro, a homocisteína é para o coração. Não, não é só para o coração. Ela evita, age em doenças neurodegenerativas. Então, os níveis de homocisteína não podem estar alto. E quem participa do processo de metilação da homocisteína? A B12, junto com a B6, junto com a B9, né? Então, todas elas participam, mas a B12 aí é imprescindível. Muitas vezes só suplementar um pouco de B12 já reverte, né, riscos cardíacos e também processos degenerativos do cérebro. E é o que eu falo, né? Não é nada complicado, uma coisa tão fácil, tão barata, gente. Você manda manipular a vitamina A, a D, a K, põe junto a B9, põe junto a B12, vai ficar o quê? R$100 para 2 meses? Uma farmácia boa, hein? Sublingual ainda. Eu até falei o preço, porque tem pessoas que falam, mas deve ser muito caro. Bom, R$100, né? No máximo aí para 2 meses, dá o quê? Dá R$1 por dia, né? R$1 e pouco por dia, para você ter boa memória, ter boa cognição, não correr mais o risco de ter problemas de infarto, AVC, câncer. A metilação previne câncer. Homocisteína alta, maior risco de câncer. Falta de uma suplementação de maneira correta, né? E como que a gente pode saber, né, que está em deficiência B12? Bom, muito fácil, exame de sangue. Mas tem outro exame que é mais fidedigno ainda, porque antes do exame de sangue acusar a falta da B12, quando ela está caindo, né? Esse exame, que é a dosagem do ácido metilmalônico, ele já acusa. Esse exame aí, esse ácido metilmalônico, é um produto do metabolismo de alguns aminoácidos, mas ele é mais utilizado mesmo para dosar os níveis de B12, porque a B12 ela é um cofator para a conversão do ácido metilmalônico em succinato. Então, esse ácido metilmalônico, ele se transforma em outra substância, que se chama succinato. Então, se a B12 estiver baixo, né? Se a B12 estiver baixa, o ácido metilmalônico vai estar alto, porque ele não está fazendo a conversão do succinato. Não tem a B12 para fazer essa conversão. Se a B12 está baixa, ele não vai fazer a conversão, ele vai ficar alto, é igual a homocisteína.
Se não tem a B12 para metilar a homocisteína em outras substâncias, em cisteína, em metionina, em SAMe, ela vai ficar lá, né? Ela intacta. E ela é tóxica, a homocisteína. É a mesma coisa. O ácido metilmalônico não vai converter em succinato e ele vai ficar alto. Então, fez o exame do ácido malônico, né? Do ácido metilmalônico. Deu alto, sua B12 está baixa. Então, é outra maneira de ver, tá? Então, pode ser dosado tanto no soro, no sangue, como na urina. Não precisa de jejum e a urina tem que ser a primeira, tá? A primeira da manhã, a primeira do dia. Tá bom? Então, ácido metilmalônico alto quer dizer pouca B12. Ou a B12 não está sendo absorvida, não está sendo convertida. Tem casos também de B12 alta no sangue, 2.000, 3.000, mas não está sendo absorvida. Ela está lá circulante, mas ela não está fazendo sua função, tá? Então, muitas vezes a homocisteína está alta porque não está sendo usada a B12. Ou também a homocisteína pode estar super baixa porque está havendo uma subventilação. Então, a B12 fica circulante lá no sangue porque não está sendo usada.